Conta aí, Pablo, como que foi a tua vida, Conta. Aí, ó. Cara, eu sempre tive essa vontade de sair, né, pra pregando pro povo, né? Só que eu não sabia o certo. Só que pra contar esse testemunho, eu lembro que eu tava lendo muito o livro de Atos dos Apóstolos. Aí Saulo, teve a conversão dele, aquela história lá maluca. Aí Paulo foi maluca mesmo, cara. O cara é bom, velho. Aí a conversão dele, ele virou um outro homem lá, né? Ele virou Paulo depois disso. Aí ele ia nas cidades, pregava pra um monte de gente, pra um monte de povo. Aí eu falava, cara, eu achava muito engraçado isso. Sinceramente, eu achava engraçado isso, que era tão poderoso. Dava vontade de estar ali naquele tempo, de pregar pro povo, de ouvir. Dava vontade, meu sonho é ouvir a pregação desse cara. Olha, o fogo no coração, né, cara? É um negócio que incendeia, cara, mesmo, né, rapaz? não é possível. Eu quero ouvir a pregação desse cara e eu vou ser batizado do Espírito Santo. Não é possível. Como, moço? Aí tá, lendo o livro lá, tinha um monte dessas histórias lá, ele viajando e tal. Aí até que eu sempre fiquei inspirado, né? Quando eu li, o livro é muito bom. Mas chegou num culto de domingo, eu acho que um culto de domingo, o Mário foi pregar. Ele foi falar a história do pai dele, tudo mais. Cara, eu saí daquele culto mexido, cara. Quase que eu chorei naquele culto. Na hora da pregação, cara. De verdade, o Mário foi contando assim. Não é o jeito que nós se conhecemos, ele é brincalhão. Mas, cara, chegou nos pontos delicados, velho. Eu tava quase chorando de verdade. Aí eu falei. Chegou numa parte lá que ele insistiu tanto que o pai dele se tornasse cristão, evangélico, que falei, nossa, eu tenho tudo pra fazer essas pessoas se transformar dessa mesma maneira. Eu não faço nada, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer. Aí eu saí daquele culto com desejo, cara. Falei, ó, não é possível que eu não vou fazer nada. Falei, eu indo pra escola amanhã, eu vou pregar pra alguém. Aí eu tava com a moça na cabeça, que eu sempre cruzava com ela. Aí eu falei, cheguei em casa, falei, nossa, o que eu vou orar pra essa moça, né? Falei, eu tentei, Senhor Deus, tentei fazer uma oração que eu ia memorizar. Não deu, né? Não deu, não falei, vou deixar o Espírito Santo fazer, né? Deixar que Jesus, ele mexe comigo, vou deixar acontecer. Aí chegou lá no dia, me arrumei, fui pra escola engomadinho, né? Aí no meio do caminho eu não parava de pensar, eu dormi pensando naquela palavra, eu fiquei a manhã inteira pensando o que aconteceu. Aí chegou a hora, né? No meio do caminho, um caminho mais ou menos longe assim da escola, a moça tava vindo na minha direção. Nós se cruzávamos perto de um ponto de ônibus. Aí eu falei, nossa, vai ser ela mesmo. Aí a gente tem muita vergonha, né? Nós jovens tem muita vergonha, mas eu falei, ó, a vergonha vai me deixar de salvar uma alma. Aquela pregação não vai servir de nada pra mim. Falei, não é possível. Ou é o diabo na minha cabeça agora, ou é muita vergonha, que não é possível. Aí pensando assim de 5 segundos, muito menos que isso, eu falei, não, eu tenho que pregar pra essa moça. Fala, moça, já faz tempo que eu tô querendo orar por alguém, querendo transformar a vida de alguém, e eu venho trazer essa mensagem pra você hoje, que eu tô tomado por Jesus, assim, né? Eu quero dizer essas palavras pra alguém, eu quero orar por alguém. Foi mais ou menos isso, né, que eu falei pra ela. Aí eu falei, eu posso orar por você? Aí eu lembro de eu já esticar a mão no ombro dela. Aí eu comecei a orar assim, me tremendo, cara. Engomadinho assim, ó, os braços tremendo, a voz trema, gaguejando, mas, cara, eu queria salvar alguém, velho. Queria mais alguém pro evangelho, não é possível. Tava modificado naquela palavra lá.
Aí, cara, eu lembro que eu saí dando risada. Eu falei que eu acho muito engraçado isso. Eu falei, ó, nossa, melhorei meu dia. Eu melhorei meu dia em 10.000 vezes mais, cara. Aí eu saí dando risada. Eu falei, não é possível que eu fiz um negócio desse no meio da rua. Cedo, cara. Não dava 7 da manhã, não dava. Aí eu saí dando risada. Só que eu pensei sério, cara. Eu me derramei em lágrima, velho. Glória a Deus. Comecei a chorar, velho. Não tinha motivo, eu tava rindo, comecei a rir, chorando assim, ó. Eu falei, nossa, não é possível, cara. Eu fiquei mais uns 2 quarteirão assim, meio chorando, cara, até que eu chorei de verdade. Aí eu enxuguei e fui pra escola. Nossa, aquele dia foi muito bom. Amém, aleluia. É meu Glória a testemunho. Deus. Para você